É possível a restituição de bens apreendidos na prática do crime de tráfico de drogas? Eu vou conversar tudo sobre isso com você nesse vídeo, então fica comigo até o final. Eu sou Cristiane Dupré, advogada criminalista no Rio de Janeiro e atuo também como presidente do Instituto Direito Penal Brasileiro, onde nós temos diversos cursos voltados para a qualificação na advocacia criminal, inclusive o nosso curso de prática na advocacia criminal e alguns cursos de pós-graduação também. Eu vou deixar o link para você abaixo desse vídeo e depois dar uma olhadinha. Bem, primeiro que tudo, nós temos que lembrar da previsão contida no artigo 243 da nossa Constituição Federal, que traz a possibilidade de confisco, no caso de bens que são apreendidos na prática do crime de tráfico de drogas. A primeira pergunta que surge é: mas será que bens que são lícitos, eles podem ser apreendidos e caso eles sejam apreendidos, cabe, nesse caso, restituição? O artigo 243 da Constituição Federal, ele nos traz a seguinte previsão, no parágrafo único: todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. Mas nós temos que lembrar também da previsão contida na Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, no seu artigo 60. O artigo 60 ele vai nos trazer a seguinte previsão: o juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta lei. E aí vai nos dizer que deve-se proceder nas formas dos artigos 125 e seguintes do Código de Processo Penal. Só que a dúvida em relação à questão da licitude, da origem lícita ou ilícita do bem continua. Por exemplo, será que um veículo que foi adquirido de forma lícita, mas que foi apreendido no transporte de drogas, esse veículo ele pode ser perdido? Esse veículo, se apreendido, pode ser restituído? E outra coisa também muito importante, que envolve muitos julgados, inclusive do STJ e do STF. E se esse veículo que foi utilizado para o transporte da droga pertencer a terceiros de boa-fé? Ou for, por exemplo, um veículo locado? Como é que fica nesse caso? E aí, logicamente, nós temos que lembrar de uma alteração legislativa, que eu até coloquei aqui o número da lei para te passar e você dar uma olhada, que é a Lei 14.322. Essa lei é recente, é uma lei de 2022, ela alterou a nossa lei de drogas para trazer uma previsão específica sobre a questão do veículo apreendido nessa condição. Então, veja bem, o que passa a nos trazer o artigo 60, no seu parágrafo, vou fazer a leitura aqui para você. No seu parágrafo 5º. Decretadas quaisquer das medidas previstas no caput deste artigo, o juiz facultará ao acusado que no prazo de 5 dias apresente provas ou requeira a produção delas acerca da origem lícita do bem ou do valor objeto da decisão, exceto no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita. Então vamos entender. A Constituição Federal, no artigo 243, parágrafo único, prevê a possibilidade de confisco. O artigo 60 da Lei de Drogas traz a possibilidade de apreensão de bens que estão envolvidos ali na prática do crime de tráfico de drogas, mas o parágrafo 5º prevê a possibilidade de que a pessoa comprove a origem lícita daquele bem e requeira a restituição. Restituição essa que vai seguir, inclusive, um procedimento previsto no nosso Código de Processo Penal, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas no caso do veículo, essa lei, essa alteração legislativa, passou a deixar claro o seguinte: veja, se esse veículo ele está sendo utilizado no transporte de drogas, pouco importa se a origem, né, se a aquisição daquele bem, daquele veículo foi lícita ou ilícita. Eu posso comprovar que esse veículo foi comprado com dinheiro de uma atividade lícita, não importa, ainda assim existe essa possibilidade de apreensão. E, inclusive, o próprio Código de Processo Penal, logo a seguir, vai trazer o que acontece, com qual procedimento que é seguido em relação a esse bem que foi apreendido. Ele vai ser avaliado, esse procedimento envolve também a participação do Ministério Público, ele será alienado, então sim, pode acontecer o perdimento desse bem, desse veículo, utilizado
nesse transporte de drogas ilícitas, ainda que esse veículo ele tenha sido adquirido de forma lícita. Mas como eu falei para você, existem algumas situações que são excepcionais. Então, se de repente você está advogando para uma pessoa que foi envolvida numa situação dessa, o veículo era dela, mas ela não tinha conhecimento daquele crime, então ela locou o veículo para um terceiro, ou então ela é companheira da pessoa, a pessoa pegou o veículo, transportou drogas e ela não sabia, pegou o carro dela para fazer isso. Então, nesse caso, você pode sim requerer a restituição e você pode, inclusive, amparar esse teu pedido de restituição tanto em julgados em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como também em precedentes do Supremo Tribunal Federal. E aí eu quero te falar de uma outra previsão aqui importante, contida a partir do artigo 118 do Código de Processo Penal. Então, vou lembrar você de fazer a leitura desses artigos também. Por quê? Porque é a partir do artigo 118 que o nosso Código de Processo Penal ele traz o procedimento que deve ser observado no caso de restituição das coisas apreendidas. Olha o que o artigo 118 vai nos dizer. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Então, isso aqui é uma regra trazida pelo artigo 118. Mas, em alguns casos, a gente já falou que essa restituição ela pode acontecer sim. Então, vamos lá. O artigo 119 vai nos dizer: as coisas a que se referem os artigos 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitarem em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou ao terceiro de boa-fé. E o 120, por fim, que nos interessa. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. E aí, os artigos seguintes, até o artigo 124A, vai nos trazer, então, do 118 ao 124A do Código de Processo Penal, como vai se dar esse procedimento de restituição. O que precisa ser feito, o que tem que ser observado. Pode ser feito um pedido a princípio, então, para a autoridade policial? Pode, mas caso a autoridade policial não faça essa restituição, cabe sim essa demanda ao juiz, seguindo todo esse procedimento que é previsto no Código de Processo Penal. Então, o que é importante você analisar aí no seu estudo se você está diante de alguma situação dessa? O artigo 243, parágrafo único da Constituição Federal, o artigo 60 e seguintes da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, já com alteração promovida em 2022. Se você buscar a lei no site do Planalto, ela já está atualizada, você pode buscar com absoluta tranquilidade, e os artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal. Lógico, além de uma pesquisa jurisprudencial, dependendo da situação em que você estiver advogando, no site do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Eu espero ter ajudado você com essas dicas. Se inscreve aqui no canal, porque além dos vídeos diários em Direito Penal, Processo Penal e Execução Penal, todas as terças-feiras nós estamos aqui ao vivo com aulas em que você pode participar fazendo as suas perguntas. Eu espero você na próxima. Até lá!